Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e essa é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio integrantes do Diretório Municipal do MDB de Chapecó, o presidente municipal Cleiton Fossá, também os pré-candidatos Márcio Sander e Luciano Buligon, para falar sobre o contexto da política de Chapecó e região e como está a organização do MDB para as eleições municipais de outubro. Então, assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Márcio Sander, Luciano Buligon e Cleiton Fossá, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista, pela presença de vocês hoje no estúdio do Diário do Iguaçu. E já queria começar perguntando para o presidente municipal do MDB e também coordenador regional do partido, o Cleiton Fossá, findado a janela partidária, né, o período dos quais os vereadores podem trocar, né, de partido, os vereadores da região podem trocar de partido sem o risco de perder o mandato, e também findado o prazo de novas filiações de lideranças. Cleiton, como que está a organização do MDB, tanto de Chapecó quanto das cidades da região, e queria saber também se o partido terá candidatura a prefeito nessas cidades onde tu é coordenador. Legal. Gabriel, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos do Diário do Iguaçu, essa ferramenta democrática que é o Diário do Iguaçu, que permite conversar com toda a Chapecó e toda a região, né? Cumprimentar meu amigo Márcio Sander, agora colega de partido, também cumprimentar o Luciano Buligon, colega de partido, que reconheceram no MDB o projeto que ele está apresentando e construindo para Chapecó e aceitaram o desafio de vir colaborar, contribuir. São duas lideranças que eu tive o prazer de conviver quando era vereador. Como o Márcio estava falando anteriormente, às vezes convergindo, às vezes divergindo, mas sempre pelo bem da nossa cidade. Então, sou muito grato a eles a ter aceitado o convite de estar se filiando ao MDB e hoje são pré-candidatos a prefeito de Chapecó. Estão com os nomes à disposição para nós apresentar esse projeto ousado para a nossa cidade, né? Bom, o MDB passado a janela, Gabriel, demonstrou sua força e o seu viés municipalista, né? Somos o maior partido de Santa Catarina, em filiados, são mais de 188 mil filiados, para ter uma ideia. Só na região que eu coordeno são mais de 8 mil filiados, fechando a janela. Chegamos a mais de 900 vereadores, depois da janela, filiados do MDB. Chegamos aproximadamente a 100 prefeitos filiados do MDB depois da janela, ou seja, o MDB mais uma vez mostrando o protagonismo que tem diante da bandeira do municipalismo, né? Então, e demonstra sua força. E trazendo aqui para Chapecó, e sendo bem pontual, até para valorizar as lideranças que estão aqui na mesa, dessa nossa amada cidade, nós demonstramos em 2020 um grande resultado. Demonstramos que há espaço na política, na história, sempre houve uma polarização entre o PSD e o PT aqui em Chapecó. E não é pejorativo o que eu falo, sempre houve na história, Luciano, Márcio. Era o PSD da direita e o PT da esquerda. E em 2020, várias forças políticas entenderam que estava a hora de nós apresentar projetos novos. O Márcio foi candidato a prefeito, o Luciano Buligon defendeu uma chapa a prefeito naquela oportunidade, e o MDB, há anos também não tinha um nome para disputar a prefeitura, apresentou um projeto no qual eu estive à frente, né? E debatemos a cidade, teve 7 candidaturas. E o MDB fazendo parte de um projeto de curto, médio e longo prazo, e nós estávamos vivendo um curto prazo lá em 2020. Ficamos sozinhos com chapa pura, ficamos com quase 22 mil votos. Eu imagino, Márcio, uma Arena Condá, Luciano, tu indo no jogo da chapa e tendo quase 22 mil pessoas assistindo o jogo, que levantaram no domingo e escolheram um projeto de cidade diferente de que há décadas era oferecido. E a partir dali nós começamos a fortalecer o partido, a fortalecer trazendo novas lideranças, trazendo lideranças com um DNA municipalista. E chegamos em 2024 fortalecidos, organizados, preparados para apresentar para a nossa Chapecó um projeto não virtual,
Nós assistimos hoje, Márcio, muitos políticos TikTok, como tu fala, muitos youtubers, Burigão. Mas e a vida real das pessoas? Como que está a saúde? Como que está o hospital regional, que o Luciano sempre fala? Como que está o UPA, que o Márcio sempre comenta? Como que está o serviço público de saúde em Chapecó? Porque obras não curam a febre. Obras não curam a dengue, Covid, H1N1. Né? E só quem é pai e mãe sabe quando um filho está doente, ou quando seu pai está doente, sabe como é importante ter um serviço de saúde muito ágil. Só fazer um pitaco aqui. Com esse princípio de debater a vida real das pessoas. Nós não queremos curtidas, likes, nós queremos solução para os problemas que a nossa gente sofre todo dia. Eu falei da saúde, mas podia falar da mobilidade, podia falar do desenvolvimento econômico, poderia falar da geração de empregos, poderia falar da tecnologia e inovação, poderia falar da mobilidade urbana, plano diretor, mas nós queremos fazer esse viés. Nós vamos discutir todas essas políticas públicas tendo como princípio fundamental o cidadão chapecoense, aquele que paga os seus impostos em dia, precisa estar no coração do orçamento municipal. Então, com essa característica, o MDB vai oferecer para Chapecó e para todos os municípios da nossa regional candidaturas viáveis, mas principalmente comprometidas em solucionar o problema da vida das pessoas. Essa é a nossa meta. E essa é a nossa missão aqui. Sem vaidade alguma, nós vamos defender um projeto e quem tiver condições lá na frente de aglutinar, de aglomerar, de mobilizar para fazer uma verdadeira, política de transformação municipal, vai seguir em frente. Aqui, se precisar, nós vamos disputar os três juntos para dizer Chapecó precisa mudar. Chapecó precisa ter um viés que priorize a vida real. Assim, eu falo, nós precisamos evoluir nas escolhas. Nós precisamos evoluir nas escolhas e eu acredito que o eleitor nesse ano vai evoluir, vai priorizar não só o populismo, não só o extremismo, mas sim a sensatez, o equilíbrio, porque os problemas dele batem na porta todos os dias. E o problema não tem de esquerda e direita, o problema é serviço público de qualidade e eficiência. Tu falou da organização partidária, Cleiton, da filiação de novas lideranças ao MDB e recentemente o Márcio Sander e também o Luciano Boligon se filiaram, duas lideranças com vasta experiência, né? O Luciano, ex-prefeito de Chapecó, também ex-secretário de Estado, também o Márcio Sander, ex-vereador e ex-secretário municipal de Chapecó. Gostaria que o Luciano e o Márcio contassem pra gente o porquê escolheram o MDB para seguir a trajetória política de vocês. Gabriel, um prazer poder estar novamente aqui, junto com meu amigo Cleiton, né, meu amigo Márcio, falar do MDB, falar da organização. Bom, o MDB é o único partido que apresenta em Chapecó um projeto para 15, 20 anos. Eu e o Márcio conhecemos esse projeto, né, nos engajamos nesse projeto, e não estamos fazendo um engajamento tão somente por um partido, mas por um projeto de crescimento. Eu, desde o tempo da faculdade, estive nas fileiras do MDB, fiquei por muitos anos aqui em Chapecó como coordenador regional, como presidente do partido, né, fui secretário do governador Luiz Henrique também aqui na oportunidade, como MDBista também, né? E posso assegurar para vocês todos, né, não existe nenhum momento histórico tão organizado quanto está o MDB de Chapecó. Né? Então o MDB não está fazendo um projeto para uma pessoa, nem para um ano, nem tampouco para um mandato. Nesses tempos que a gente tem que defender as bandeiras, né, qual é a tua bandeira? Nossa bandeira, né, do MDB que nos uniu é a bandeira de Chapecó, se envolver com os projetos que dizem respeito ao crescimento de Chapecó. Chapecó é uma cidade que cresce acima da média. Chapecó precisa ter foco nas suas demandas, nos seus desafios. E esse foco nas demandas e desafios, o MDB que está mostrando que tem. Então, por isso, eu primeiro estou muito à vontade, porque eu volto para casa, né, no meu partido, mas muito mesmo motivado pela organização partidária,
pelo compromisso que tem com a cidade, pelo compromisso que tem com Chapecó, com os seus desafios de 5, 10, 15, 20 anos. Então esse projeto construído a muitas mãos, né, e que foi liderado pelo nosso presidente Cleiton Fossá, me faz com que eu volte para o partido e diga-se de passagem, volto lá no último da fila, venho me somar, não venho chegando para ser candidato, isso ou aquilo, venho para me somar a esse projeto e deixar naturalmente que o partido decida, né? Ou seja, o partido é que vai entender qual é a liderança, seja uma mulher, um homem, enfim, aqui tem 3, né? Mas qual a liderança que naquele momento, né, se apresenta para os desafios. Então venho, não quero sentar na janela, estou no corredor do ônibus de pé, né? E como sempre digo, com os óculos do amor, os óculos de enxergar sempre uma saída, né, para todos os problemas, unindo a cidade, com as boas ideias, com as pessoas de bem. Chapecó tem esse histórico. Quando as pessoas de bem se uniram, né, num bem comum, num desafio, em algo que Chapecó precisava enfrentar, o resultado sempre foi acima da média positivo. Então Chapecó necessita da nossa união, necessita do nosso compromisso com a cidade. E digo e repito, não com uma liderança, mas com um projeto. E é isso que o MDB tem. Isso fica muito claro, né? Está muito claro. Isso, sem dúvida nenhuma, fez com que, não só eu, mas outros cidadãos e cidadãs de Chapecó viessem a se somar. Então, venho me somar ao projeto, né? Sem nenhuma imposição a nada, pelo contrário. Venho trazer a experiência dos meus acertos e dos meus erros enquanto fui secretário, prefeito, vice-prefeito, secretário de Estado, enfim, para somar esse projeto. Então, estou muito feliz porque o Márcio é um amigo querido, um cidadão do qual eu tenho um carinho muito grande. Eu fui assessor dele na Câmara quando ele foi presidente, das 4 vezes que ele foi presidente, uma delas, eu fui assessor dele, tenho sempre um respeito, quer dizer, fui subordinado a ele, hoje sou parceiro do partido com ele, né? Ele foi também o grande coordenador do plano diretor de Chapecó, quando eu era secretário e vice-prefeito, né? Enfim, o Márcio sempre desenvolveu trabalhos dedicados à cidade, talvez pelo compromisso do vô dele, do Leopoldo, talvez pelos compromissos da família distinta, que é a família Sander, e que teve um expoente, né, que para mim, até hoje, é o maior prefeito da nossa história, o Milton Sander. Ele traz, inclusive, os trejeitos do Milton Sander, né, além do sobrenome, traz o compromisso. Então, eu estou muito feliz, Gabriel, estou muito feliz, porque enxergo, digo e repito, né, enxergo as coisas com amor, não com egoísmo, nem com qualquer outro sentimento baixo, né, mas, acima de tudo, um sentimento de amor pela minha cidade, onde casei, tenho meus 3 filhos, né? E sou muito feliz em morar aqui e trazer, mais uma vez, uma contribuição a um partido que pensa a cidade, né? Que pensa aonde estão as dores da nossa cidade, como podemos curar essas dores, como podemos solucionar esses problemas. Então, modestamente, trago a minha experiência aí para me somar a isso. Muito feliz por estar com o Cleiton, cidadão que ficou construindo o partido, mas não só ficou construindo, né? Foi lá, meteu a cara na eleição passada, fez uma excelente votação, né? Deixou um projeto e uma luz a ser seguida, quer dizer, está aí, né? Naturalmente é o nosso candidato a prefeito, né? E ele diz isso, e ele diz, Boligon, nós somos, sim, nós somos, mas naturalmente ele está na nossa frente, né? Então eu e o Márcio viemos com esse sentimento. Eu estou muito feliz, né? Recebemos o convite, ele articulou, veja bem, isso aqui não é um ato dele só, né? É um ato do partido estadual, que aliás o presidente estadual, o deputado federal Carlos Chiodini, ele também é da Executiva Nacional. Então ele, além de trazer o convite formal para nós, né, Márcio, da Executiva Estadual do MDB, ele traz também a Executiva Nacional para o nosso convite e, acima de tudo, para os nossos compromissos com o partido aqui em Chapecó. Muito feliz, né? Estou muito sintonizado com essa energia, a gente se fala todo dia, criamos um grupo aí que é proativo, muito legal, e estou muito feliz de fazer parte desse time. Márcio, o que te levou, então, a
escolher o MDB para seguir na sua trajetória política? Bem, na verdade, primeiro cumprimentar e agradecer, né, de estar aqui com vocês, participando disso, toda a equipe, né, a história que o Diário do Iguaçu tem, que eu acompanho desde o início e que tem democraticamente oportunizado a todos, né, aqueles que querem trazer, que seja de qualquer esfera partidária, econômica, social, tem dado a sua contribuição ao longo dos anos. E eu quero aqui agradecer o Fossá. Eu tive a oportunidade de ser convidado pessoalmente pelo presidente Chiodini, através dele. O Fossá, como disse, eu quero cumprimentar o ex-prefeito Boligon, no qual também tive a oportunidade de ser secretário lá com ele, né? A gente coordenar o plano de desenvolvimento econômico lá com o SEBRAE, ganhamos prêmios, inclusive Cidade Empreendedora. A gente fez vários outros trabalhos, inclusive coordenação da IFAP, né? Isso mesmo. E tudo isso gerou uma experiência ao longo dos anos, né? Até os debates, não que eu digo em nome da cidade, que a gente teve lá com o Fossá na Câmara. Eu votei em muitos projetos com ele muitos comigo, e essa sintonia nos deu, embora eu tinha sido e fui convidado por outros partidos, a definição em optar pelo MDB. Né? Só fazer uma correção aqui na abertura. Nós vamos ter umas reuniões do diretório agora, convite organizado pelo Fossá, que não é a missão dele só aqui em Chapecó, é também regional. Mas eu e o Boligon, né, não viemos tomar lugar de ninguém em diretório, nem em partido. Como eu disse, né, eu estou focado, ainda estou, né, nas minhas atividades privadas. E se você pegar um histórico meu, Rafael, e aqui o pessoal testemunha, eu tenho como prática de vida, né, essa sintonia de bom senso, né, e pode me cobrar isso, em relação à questão de participação política. Quando eu ganho, eu vou cumprir com a minha missão. Quando eu for convidado para um cargo, ou sou eleito presidente da Câmara, como foi o caso, eu vou cumprir com a minha missão, sabendo bem qual é ela. Né? Muitas pessoas, a gente não é melhor do que ninguém aqui, eu acho que todo mundo tem que ser melhor do que ele era ontem. E eu fui procurar estudar, ter as experiências necessárias, aproveitar as experiências que eu tive no Executivo, no Legislativo, para poder me aprimorar em relação a isso. Quando eu ganho a eleição, eu vou cumprir com a minha missão. Quando eu perco, cumprimento quem ganhou, cumprimento quem participou do processo. Né, ninguém gosta de perder uma eleição. Fica triste uma semana, tem que olhar para o lado, agradecer as pessoas, não cobrar. Eu nunca fiz isso em Chapecó, as pessoas que me conhecem sabem, eu nunca saí outro dia e disse, mas tu votou para mim, por que tu não votou? Nunca fiz cobrança. Continuei nos mesmos lugares, pagando minhas contas, né? Meus filhos são a 4ª geração aí de chapecoense, e a gente tem esse comprometimento. Não fui embora da cidade, né? Não chamei eles para quebrar a prefeitura. Enfim, então a questão de dignidade política é você ter um amadurecimento para poder participar do processo, que é legítimo, né? Como o MDB está aqui, no qual a gente fez a opção pela história, pela trajetória, e não tem problema nenhum. Como eu disse anteriormente, nós temos divergências em alguns assuntos, temos. Talvez eu e o Cleito em alguns assuntos, eu e o Boligon, ou vice-versa, a gente não vai concordar com tudo, né? Mas nós temos um encaminhamento que é o interesse público, é o interesse social, é o interesse da saúde, é o interesse de convergir para as boas ações. E isso não tem problema nenhum em as pessoas conversar. Porque hoje o que acontece? Esse extremismo, então vamos falar a verdade, esse extremismo que tem das pessoas evita as pessoas até de sentarem na mesma mesa, de tomar um café, atravessam a rua por causa disso. Eu sou testemunha, então, aquele cara... Todo mundo tem e dependendo de partido, eu costumo dizer, quando o cidadão começa a se autoafirmar muito, eu tenho essa visão muito clara em relação a isso. Não é? Afirmar, porque eu sou isso, eu sou aquilo, que eu estava apontando o dedo luminoso para tudo, ele tem resolução para tudo, ele sabe de tudo, ele tem referência sobre qualquer posicionamento político, social, econômico, sexual, qualquer coisa. Cara, eu já fico meio assim, eu procuro ver os exemplos das pessoas. Né? A trajetória de vida, como é que é o teu comportamento como cidadão, como pessoa, enfim, nas atividades que você exerceu, né? As provações que você passou, inclusive, todos nós passamos as nossas. Então, o intuito nosso é de colaborar. Eu falei isso para o Fossá, que eu volto a reafirmar que eu acho que as lideranças que estão aqui
até brinco com eles, né? Eu disse, olha, importante que vocês cheguem e estejam no local. Se me atrasar um pouquinho, né? Eu sou cadastro da reserva, eu vejo com eles, né? Eu sou cadastro da reserva. Mas eu acho que o Fossá né, tem essa preferência natural pela votação que fez, por ser líder no MDB, né? E o Buligon, junto com ele, na mesma esfera, por ter sido ex-prefeito. Então eu costumo dizer, você se acerta aí que eu ajudo. Então não me soma, eu estou dizendo para mergulhar de disputar uma eleição, não tenho problema nenhum, porque eu já dei o exemplo passado. Eu disputei uma eleição sozinho, né? Basicamente com o meu companheiro de chapa, né? Que foi o Milton Anaur, que foi um grande sujeito, e nem por isso eu desrespeitei ninguém, eu conversei, não, porque a gente não conversou. A gente não chegou a um acordo dele, né? O Buligon tinha os compromissos dele, tem que respeitar, como o Fossá foi convidado para estar na chapa e por outros candidatos, e no momento nós achamos, eu, por exemplo, eu prezo muito por uma coisa na minha vida, né? Eu demoro para decidir, né? O falecido Abílio Diniz, eu li muito sobre ele, né? E leio sobre várias lideranças políticas, empresariais, sociais, filosofia. Eu gosto muito de me inteirar sobre a vida, né, das pessoas. E ele dizia uma coisa muito correta. Não interessa o tempo que você demora para o contrato. Você estipule um prazo, leia, releia, passe para o contador, para o advogado, para o contabilista, para o engenheiro, para quem quiser fazer, e analise bem antes de você der a palavra. Depois que você der a palavra ou assinar, aí, cara, ninguém te enganou, você tem a oportunidade. Então, chegou um momento na época que as lideranças do PSDB, no qual eu fui muito grato, né, e acho o presidente estadual do PSDB, o deputado Marcos Vieira, um dos deputados que mais trabalha pela região oeste, inclusive, junto com outros. E eu não tenho problema nenhum em fazer essa referência e ter dado a palavra para ele e outras lideranças, né, para o Gelson, para o deputado Giovana, para o Gilmar Kness, na época, enfim, de que seria candidato a prefeito. E depois que eu dei eu resgatei isso só porque é importante falar. Na semana passada encontrei o governador Jorginho Melo num jantar não político, né, um jantar numa empresa que ele foi conhecer, no qual eu tenho um vínculo com ela na área de consultoria, e aí conversamos um pouco, porque eu tenho uma referência, a turma dele das antigas que estava lá com 26, 27 anos, que acompanham bem antes de chegar, algumas pessoas que participam, bem antes não, muito antes, né? E já tem essa referência, tem a palavra, ninguém enganou ninguém, né? Eu queria ser candidato a prefeito, ele tinha compromisso e ele olhou nos meus olhos e falou isso, e eu olhei nos olhos dele e disse que iria sair do partido para buscar uma agremiação para disputar a eleição, né? E foi isso que aconteceu. Então, aquela relação de respeito de palavra, né? Me posicionei em relação à minha ida para o MDB, embora eu tivesse sido convidado por o partido dele, mas fiz algumas referências em relação à cidade, porque eu acho importante fazer, né? E faria isso sem ter filiação partidária, faria isso como cidadão, né? Como contribuinte, como profissional liberal, e penso que é dessa forma que nós podemos construir alguma coisa. Eu não tenho problema nenhum em conversar, como conversei, né, com representantes dos partidos, né? Por exemplo, o Dirceu Mion do PDT, ele né, ele também quer criar a estrutura dele, como os outros partidos estão criando a estrutura deles de nominata, de participação, e é legítimo. O que não pode, o que não deve, e o que é estranho, é que não, mas como que vocês vão disputar? Como que vocês estão conversando? Quer dizer, um lado pode conversar com todo mundo, o outro pode conversar com todo mundo. Algumas pessoas que têm um bom senso e um encaminhamento convergente em algumas ações, não tem problema nenhum em conversar. É isso que nós estamos fazendo. Eu até brinco, eu prefaço esse comentário, eu disse para o Fossá e para o Buligon, olha, você se acerta aí, né, que eu ajudo, né? Tenho dado algumas ideias, né, em relação à cidade pela experiência que eu tenho. Né? Algumas eles me convencem ao contrário e eu aceito, algumas, né, eles contribuem, a gente está trocando ideias, né? Fui muito bem recebido pelo MDB, onde as pessoas me encontram, Marcelo, demorou para vir, porque nós queria tanto. Então, eu disse assim, porque a gente tem uma situação hoje, com mais de 30 partidos, que a referência é muito mais a pessoa, né? Então, quando você faz um estigma atrás desse aqui, eu, por exemplo, quero fazer uma referência, não tenho problema nenhum. Eu não acho que a atual administração
tem todos os defeitos do mundo. Mas tem várias coisas que eu discordo, né? Eu não vejo que o pessoal, por exemplo, esse dia foi até engraçado, porque como eu visito algumas situações, eu tirei uma foto com a deputada Luciane Carminati, que foi nossa colega lá na Câmara, e faz um trabalho bacana na educação, né? Ela é dedicada, enfim. E a gente tirou uma foto junto, então começa a rolar nas redes sociais, né? Aquele patrulhamento ideológico, aquele patrulhamento, né, do dedinho luminoso, com quem você, quer dizer, eles querem ditar comportamento com quem você pode conversar ou não, quem é legal para eles e quem não é legal, né? Segundo a visão deles, né, do quadrado, é quem está apto às ideias deles ou não, são não serve. Eu acho que não é isso. Eu penso diferente, né? Eu penso que tem um foco que é o interesse público, e as pessoas, como disse o Fossato, estão se dando conta disso, que é o bom senso, né? Que é o interesse público, que é o dia a dia das pessoas. Porque o grito, agora aqui e tal, dos dois lados, o extremismo dos dois lados, que para mim não me serve, né? Tem essa dificuldade de convivência, e não porque eu não respeito, eu respeito. Eu tenho dificuldade de conviver. Está tudo errado aqui, está tudo errado aqui. Eu acho não, que dá para a gente convergir em algumas coisas, mas a pessoa, como a gente falou com o Fossato, quando ela chega no hospital da criança, não quer saber se o médico tem olho azul, olho escuro, né? Se ele é imigrante ou não é imigrante, se ele é gay ou se não é gay, tipo assim, cara, portanto é que seja atendido. É que tenha um leito, que tenha um medicamento e que tenha atenção, porque precisa de um acolhimento à família. Eu nunca vi uma mãe chegar na hora e dizer assim, não, entendo, né? Ou a questão religiosa também, que hoje está muito pauta, né? Esse aqui esse não é do meu time, esse vai da minha instituição ou não. As pessoas têm direito de seguir, o que importa é o comprometimento. Isso vale para todo o serviço público. Então, seja isso no hospital regional, né? Eu quero uma ambulância, eu preciso de uma ambulância para levar. A pessoa é idosa, daí não tem ambulância, né, para transformar para levar de uma UPA para o hospital regional, por exemplo. Então, quem é que faz essa avaliação? Essa avaliação é o médico, não é o cara lá por telefone, ou a ideia do que eu penso, do que eu acho. Às vezes uma neta está cuidando com 17 para 18 anos, como eu sei disso, né, está cuidando de um avô lá, e ela tem que decidir, ela talvez não tenha nem o dinheiro para o Uber para levar. Então, essas questões que são do dia a dia, ou definir prioridades, é o que me faz dar a minha contribuição né, pela experiência política que a gente tem, pela formação, né, eu tive um vínculo muito grande, como eu disse, a gente poderia ampliar, o Fossá falou aqui, a parte de tecnologia para desenvolvimento econômico, nós falamos, não tem problema nenhum em falar do que já foi feito e quem contribuiu. E digo mais, na linha que o ex-prefeito Buligon falou, Chapecó, para quem está ouvindo e conhece um pouco mais, todo mundo deu um pouco de contribuição, todo mundo errou e acertou um pouquinho. Mas esse Chapecó, de 10 anos para cá, ele tem uma história de construção, né, de muitas pessoas que deram contribuição numa Secretaria da Saúde, numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eu podia resgatar, né, que o seu Dariva na agricultura, no desenvolvimento econômico, lá várias pessoas na educação, e o Turov, na época dela, o Renato Prado, pai, né, na antiga Codec, então a Companhia de Desenvolvimento, então ela tem uma história por trás que eu conheço bem, né, tive a oportunidade de menino conhecer, que eu acho que tem que ter, né, tipo, para as pessoas, né, todos os ex-prefeitos, independente de partido, quero ser muito claro, fizeram alguma coisa. E outros não deu tempo para fazer, outros tiveram um mandato só, outros meio mandato, outros 2 mandatos, outros, né, tiveram 3, enfim. E essa é a regra. Eu não estou tirando os méritos de nenhum. Eu só penso que toda essa história, né, merece um resgate e um reconhecimento, né, pelas pessoas. Quando eu falo do próprio Gilles Tiquin, que não está mais conosco, quando eu falo do Milton Sander, que não está conosco, o Ledônio Migliorini, são 3 partidos diferentes. Mas eu tenho obrigação, eu tenho essa obrigação de resgatar o trabalho que o Ledônio fez, eu tenho a obrigação de resgatar, que foram adversário do meu tio, do Milton Sander, né, disputaram, mas eu tenho a obrigação de resgatar porque eu conheci o Milton, como disse o Buligon, e com o meu pai, que era, né, que eu sempre digo, esse envolvimento, meu pai foi
A Hernani foi presidente voluntário da PAI, né? Ajudou a fundação do Hospital Regional, a FEAC, né? Foi diretor do Hospital Santo Antônio. Então, todas as ações comunitárias, essas participações que a gente teve, e as pessoas que participaram disso, é legal, é bonito. Né? E o que eu sinto, né? E várias pessoas me relatam isso, que parece que tem um sentimento que, não, o seu Berdian, por exemplo, né? Mas ele deu uma contribuição, cedeu, tipo, o Parque Tecnológico hoje lá só existe porque ele dividiu a chácara dele para poder ser no local que está o Pollen Park. Tu sabia disso? Algumas pessoas, a maioria não sabe, né? Então, esses relatos que eu tenho centenas, milhares para fazer, e que muita gente diz, mas isso aí é passado. O passado vai construindo o presente e o futuro. E eu faço questão sempre que posso, né? E estou nessa caminhada, né, com todos os integrantes do MDB, tenho conversado com outros partidos porque me convidam. Aliás, quem me convida para tomar um café, eu não tenho problema nenhum em conversar, em colocar as ideias que eu estou falando aqui, porque é dessa forma que nós conseguimos aí construir um futuro melhor. Então eu tenho desejado aí o Fossá, e dito a ele, né, ele está muito engajado, ele está muito centralizado, né, ele teve uma experiência importante, inclusive na última, aí, como candidato a deputado estadual, no qual eu não participei, né, então o nome dele está mais aflorado da última eleição. E o Buligon chegou, como diz o Caboclo, chegou chegando, né, com as sugestões dele, com a história, com a experiência e com as informações, não é? Porque quem foi prefeito, que nem ele foi, tem as informações, né, impregnadas sobre a questão pública como um todo. Né? Eu estava lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu procurava me focar em relação ao que era. Mas enfim, então eu vou continuar contribuindo. Eu confesso que, mais uma vez, não tenho intenção de ser candidato, mas não tenho medo de ser. É isso aí. Não falta coragem, não falta conhecimento, não tem problema. Se não fosse do MDB, se fosse sozinho, qual é o problema? Isso mesmo, claro. Mas, como dizia o falecido meu tio Mirko, assim, política não tem ponto final, tem só vírgula. Ele disse assim, pode acontecer de tudo. Algumas frases que diziam, inclusive nada. Para descontrair um pouco. E o Sandro dizia, pode acontecer de tudo, inclusive nada. Mas qual é o problema de disputar uma eleição agora? Ceifar o direito do Buligon, do Fossá, do Mar, do Gabriel. Sim, inclusive para chapa para vereadores, quando as pessoas têm. Mas como é que aquele cara é candidato? Porque tem coragem, tem vontade, tem alguém que está incentivando. As cadeiras vão estar lá, alguém vai sentar e vai ocupar e vai ser o representante. Essa é a regra da democracia. Eu, como me considero uma pessoa democrática, né, vou continuar trabalhando nisso. Desculpe me estender, mas essa que é... Não, tranquilo. E falando nessa questão, já aproveitando, né, de diálogo, conversas, partidos, o que vai ser levado em consideração, né? Como vocês três já se anunciaram, né, como pré-candidatos ao MDB, o que vai ser levado em consideração, e já finalizando também aqui o nosso bate-papo, que será levado em consideração, então, para escolher um futuro candidato, ou, caso o MDB vá de chapa pura, um futuro candidato a prefeito e um futuro candidato a vice, e como que está o diálogo com os demais partidos? Podemos ir alternando aqui bem tranquilo, a gente se vira. E como que está Márcio, Cleiton e Buligon? Como que está o diálogo com os demais partidos? Há uma conversa com todos? Ou uma determinada sigla que vocês não queiram conversar? Como que está esse processo aí de conversa? Primeiro tu está sendo testemunha do ótimo clima que existe no nosso partido, né? Nós estamos com a nossa casa, com a nossa família resolvida, com a nossa família MDBista principalmente unificada. Então aqui não tem vaidade nenhuma. Pelo contrário, temos Chapecó no coração. Estava falando aqui, ouvindo o Márcio, ouvindo o Buligon, né? Até dias atrás eles estavam cuidando das vidas privadas de cada um, advogando, empreendendo, né? E aí chego lá, junto com o Chiodini, nosso líder nacional e estadual, olha, Chapecó precisa de pessoas com histórico de entrega, de trabalho, com DNA de Chapecó. Né? E nada melhor que o Luciano, o Buligon e o Márcio estar somando. Então aceitaram o nosso convite e estamos se desafiando. Né? Então aqui nós estamos resolvidos. Aqui não tem vaidade nenhuma. Agora nós temos um projeto
que foi apresentado em 2020 e que agora está sendo aperfeiçoado com as novas chegadas. Está sendo lapidado, né, pelo Márcio, pelo Luciano, pelas outras lideranças que estão no partido também. Estamos dialogando com muitos setores para apresentar um programa para Chapecó que vise desenvolver não só para disputar a próxima eleição, que não é esse objetivo. Nosso objetivo é que colocar Chapecó em outro nível. Como o Márcio falou, tá bom, pode ficar muito melhor. Pode ser feito muito mais com menos palco, com menos populismo e com menos arrogância. Pode ser feito muito mais. Então esse é o nosso grande debate. Nós vamos apresentar algo escrito, viável, que Chapecó vai poder se identificar. E a partir de então nós vamos colocar na mesa isso. Nomes nós temos, partido forte é o maior de Santa Catarina, temos diálogo em Brasília, diálogos em Florianópolis, para construir viabilidade do ponto de vista de coligações fortes. Isso não tem dúvidas nenhuma, até nós temos uma agenda em construção que vai passar por Florianópolis e Brasília para ouvir esses agentes que estão em outras esferas de poder, que receberam o voto popular e que têm todo direito e legitimidade de também contribuir com esse projeto. Então nós temos essa construção. E no diálogo vai estar na mesa, então, nós temos partido, temos proposta, temos nomes e nós queremos discutir esse projeto que você que quer defender Chapecó, que você quer nosso apoio. Aonde que está Chapecó com prioridade? Vai subir de nível ou vai continuar no nível do endividamento, o nível da arrogância, o nível da intolerância, o nível da ineficiência do serviço público? Porque isso nós não queremos. E é aí, como o Márcio bem fala, então, se está desse jeito, deixa nós apresentar o nosso projeto. Deixa nós colocar a população que nós temos outra forma de visualizar. Outra forma de fazer entrega, outra forma de trabalhar. Então, agora não é projeto pessoal, é cidade, é resultado. Não é virtual, é real. Real, vida real das pessoas. É isso que está em jogo. Né? Isso está em jogo. E deixar aquela máxima, né, Márcio? A alternância no poder faz bem. Eu fui 2 vezes vereador, o Márcio também teve experiência. É bom sair do poder, viver de novo sua vida privada. Eu sempre tenho dito, a política não deixa ninguém rico, Márcio. A política não deixa ninguém rico para comprar áreas de terras, sócios de empresas. Isso não é da política. E nós vamos combater isso. Olha aqui, nós vivemos em Chapecó e vamos continuar vivendo. Né? E o legado que nós vamos deixar é o legado de defender a nossa cidade que nós decidimos. Não, cidade, porque eu nasci aqui, né, que então tem essa identidade, esse legado de entrega, de trabalho, né, para as futuras gerações receber uma cidade preparada para elas evoluírem no futuro. Então é nesse sentido que nós temos esse debate. Não temos problema de dialogar com nenhum partido, até porque vale dizer aqui, é bom deixar registrado, salvo o PL, qual o partido político que não está na base do governo federal? Todos estão na base do governo federal, salvo o PL, se não me falha a memória, de grandes partidos catarinenses. E isso faz mal? Isso é pejorativo? Pelo contrário. Faz parte da política, faz parte da entrega. Agora, recentemente, vi agora o anúncio em Curitibanos, né, da Universidade Federal, o curso de medicina. E lá estavam todos os partidos, tinha do MDB, tinha do PL, tinha do PT. Tem que aplaudir. A causa. Então, e quando a causa une, entendeu? Não é uma divergência só porque eu sou da sigla A, sigla B, que vai me afastar. Não, pelo contrário. Aqui é um exemplo. A nossa causa é Chapecó. Chapecó nos une. E é isso que nós vamos defender, isso que vai estar no diálogo na mesa aqui. E esse diálogo vai ser transparente, vai ser feito de forma partidária, não vai ser feita a vontade do Fossado, do Márcio, do Luciano, vai ser feita a vontade do que for bem para a nossa cidade. Esse é o nosso grande objetivo. Vai estar na mesa esse diálogo. E qualquer um aqui está preparado para conduzir esse diálogo. Isso que é o mais importante. Então, essa máxima de que o equilíbrio, a sensatez é o remédio para a intolerância, para a falta de respeito, nós vamos implementar nessa fase da pré-campanha, e se chegar lá na eleição não tiver nenhuma conversão em compor, nós estamos preparados para disputar. Demonstramos nas últimas eleições isso, e se precisar nós vamos de novo. Né? Lógico, o interesse sempre será Chapecó. Vamos buscar sim compor, vamos tentar construir, mas demonstrando que o MDB está preparado se for precisar disputar. Cleiton, Buligol e Márcio, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista e pela presença de vocês no estúdio do Diário do Iguaçu no dia de hoje, e o jornal sempre está de portas
abertas para as novidades da política e também das eleições 2024. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todos. Aí, um forte abraço. Um forte abraço ao Andres, que é o rapaz que fica atrás, que vocês não sabem, mas ele é lá de Medellín, né? Um irmão nosso que está aqui e que eu sempre gosto de exaltá-lo, né? Porque Medellín é uma cidade irmã nossa e temos um cidadão paisa aqui que está aqui trabalhando em Jaraguá do Iguaçu. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Da mesma forma, quero agradecer a oportunidade, Gabriel, né, toda a equipe do Jaraguá do Iguaçu, e nós estamos à disposição, né, para participar desse processo, e sempre quando possível, né, tiver outras rodadas de contribuição, de trazer maiores informações, mas só para resgatar nessa linha que o Fossá falou para finalizar. Às vezes vocês veem, né, aquele discurso, né, o dinheiro não tem cor. Não, porque é o governo federal, porque é o governo do estado. Vejo problema nenhum quando o cidadão é beneficiado. Eu sempre dou exemplo do acesso à BR-282. O governo era da Dilma, o ministro dos Transportes era do PL, a prefeitura aqui, né, tinha outros partidos envolvidos que participavam da administração, outros deputados de outros partidos participando. Então, mas qual é o resultado? Não ter mais morte na curva da morte, chamada, quantas vidas foram poupadas ali, né? Então, seja na área da saúde, da educação, tudo que vier, o exemplo da universidade aqui, agora em Curitiba, no curso de medicina, né? Então, nesse quesito que eu digo, porque o discurso fica agressivo, mas eu tenho participação, por exemplo, né, hoje, tu vê, o PP pode não gostar local do governo do Lula, mas eles têm um ministério. O PSD pode não gostar, mas eles têm 3 ministérios. A União Brasil pode não gostar, mas tem 3 ministérios. Então, é bacana. E o MDB também participa. Agora, a diferença é que uns assumem e outros querem renegar a situação, mas daí quando é para falar com o ministro, quando é tirar foto, quando é fazer, daí vale. Então, com exceção aí, tem que ser justo em relação às coisas, né? O PL, embora nem todos votem contra pautas do governo, né? Sempre tem, não existe unanimidade sempre em votações, mas não participa do governo, né, federal. Como é o caso do estadual, vários partidos participam do governo estadual. Então, não dá para renegar a realidade em relação a esses assuntos. É só, né, faço essa manifestação porque eu considero que é justo em relação ao assunto. E não tem problema nenhum disso. O problema é você não admitir publicamente, né, e querer ter o voo solo sozinho se você faz parte do agremiação. Então, veja só, é um município com o diretório estadual, com o diretório nacional. Então, você tem uma hierarquia em cima disso, né? Que se você não gosta, tem que sair, mas que existe, existe. Então, muito obrigado, Rafael, né, mais uma vez para todos e saúde sempre nessa caminhada divina aí. Mais uma vez, muito obrigado. Estes foram os integrantes do Diretório Municipal do MDB de Chapecó e também pré-candidatos a prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, Cleiton Fossá e também o Márcio Sander, que falaram sobre a organização do partido, além de outros assuntos do contexto político de Chapecó e região. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!